Olá pessoal, bom, continuando agora com a nossa aula, que tem como tema cálculos químicos e de fórmulas, vamos agora falar um pouco sobre o volume molar. Bom, o volume molar é o volume ocupado por um mol de qualquer substância a uma determinada temperatura e pressão. Basicamente, gente, quando a gente fala de volume molar, esse tema tem muita importância no estudo dos gases, que vai ser nosso próximo tópico. Por isso que a gente vai focar basicamente, quando a gente fala de qualquer substância, a gente vai estar falando de substâncias gasosas. A uma determinada temperatura e pressão, isso significa essa temperatura e pressão determinada é chamada de CNTP, ou seja, as condições normais de temperatura e pressão. E essas condições indicam qual é o volume que um mol de qualquer gás, de qualquer substância gasosa, vai ocupar, desde que essa substância esteja nas condições normais de temperatura e pressão. Quais são essas condições? Bom, basicamente, a IUPAC, recentemente, ela determinou o valor da pressão nas condições normais de temperatura e pressão, de modo que essas condições passou a ser temperatura igual a 0 graus Celsius e a pressão 1 bar. 1 bar em Pascal é equivalente a 100.000 Pascal. Basicamente, dessa forma, isso indica o quê? Que um mol de qualquer gás vai sempre ocupar um volume de 22,71 litros. Ou seja, não importa a natureza do gás. Um mol de qualquer gás, seja ele gás hidrogênio, gás oxigênio, CO2, que é o dióxido de carbono, desde que ele esteja nas condições normais de temperatura e pressão, um mol desse gás sempre vai ocupar um volume de 22,71 litros. Vamos agora para alguns exemplos. Bom, 22,71 litros de oxigênio, ou seja, 22,71 litros de gás oxigênio nas condições normais de temperatura e pressão, equivale ao quê? A 1 mol de moléculas de oxigênio, ou seja, a 1 mol de gás oxigênio. 1 mol de qualquer gás sempre vai ocupar esse volume de 22,71 litros. E também significa o quê? Que 1 mol de moléculas de oxigênio, ou seja, 1 mol de gás oxigênio, é formada por 2 mols de átomos de oxigênio. 2 mols de átomos de oxigênio, por quê? Porque em uma molécula de gás oxigênio, a molécula de gás oxigênio é formada por 2 átomos de oxigênio, ou seja, 1 mol de moléculas de oxigênio tem 2 mols de átomos de oxigênio. E isso, nas condições normais de temperatura e pressão, vai ocupar esse gás um volume de 22,71 litros. Outro exemplo aqui, que eu tenho 3 mols de dióxido de carbono, ou seja, 3 mols de CO2 nas condições normais de temperatura e pressão. 3 mols de CO2 nessas condições normais de temperatura e pressão vai ocupar um volume de 68,13 litros. Por quê? Veja, 1 mol de qualquer gás sempre vai ocupar um volume de 22,71 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Se eu tenho 3 mols de CO2, ele vai ocupar um volume 3 vezes maior que isso, ou seja, 3 vezes 22,71, que resulta em 68,13 litros, não é isso? Mais especificamente, também 3 mols de dióxido de carbono é formado o quê? Por 3 mols de átomos de carbono e 6 mols de átomos de oxigênio. Veja que a molécula de CO2 é formada por 2 átomos de oxigênio. Por isso que 3 mols de CO2 temos 6 átomos de oxigênio. Basicamente, agora vamos falar outro exemplo, o dióxido de nitrogênio, o NO2. Esse gás, tem a sua massa molecular de 92 gramas. Isso significa o quê? É equivalente a 2 mols. E, portanto, 2 mols de NO2, nas condições normais de temperatura e pressão, vai ocupar um volume 2 vezes maior, ou seja, um volume de 22,71 litros. Nesse exemplo, ele diz o quê? 92 gramas de NO2. Isso significa o quê? Que 92 gramas de NO2 equivale a 2 mols de NO2. E 2 mols desse gás, nas condições normais de temperatura e pressão,
ocupa um volume de 45,42 litros. Só lembrando, quando a gente tem a massa, o número de mols é facilmente calculado pelo quê? Pela massa sobre a massa molecular. Fórmula molecular. Bom, basicamente o que é a fórmula molecular? Ela vai me indicar. A fórmula molecular é a fórmula que ela vai indicar o número de átomos de cada elemento em uma molécula da substância. Por exemplo, a fórmula molecular do gás ozônio, O3. O que é que isso me indica? Isso me indica o quê? Que cada molécula de gás ozônio é formada por 3 átomos de oxigênio. Outro exemplo, a fórmula molecular do ácido sulfúrico, H2SO4. O que é que isso me indica? Isso me indica o número de átomos de cada elemento que está presente na molécula do ácido sulfúrico. Ou seja, a molécula do ácido sulfúrico contém 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. É isso, a molécula de ácido sulfúrico é formada basicamente por isso. 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Fórmula mínima ou empírica. Bom, a fórmula mínima vai ser a fórmula que vai indicar a menor proporção entre os átomos, aliás, a menor proporção entre o número de átomos de cada elemento formador da substância. Vamos para um exemplo aqui. A glicose. A glicose ela é formada por quê? 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Veja, para você obter a fórmula mínima, você precisa simplificar o máximo possível a fórmula molecular da substância. Se eu for a glicose. A glicose eu posso simplificar a fórmula molecular da glicose por 2, por 3 e também posso simplificar por 6. Quando a gente vai fazer essa simplificação, a gente sempre escolhe o maior valor possível para simplificar. Simplificando a molécula da glicose por 6, a gente encontra a fórmula mínima da glicose, que é CH2O. O que é que isso me indica? A menor proporção entre o número de átomos de cada elemento formador dessa substância. Ou seja, um átomo de carbono para cada 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. A fórmula molecular da glicose, ela me indica isso. A proporção entre os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio é de 1 para 2 para 1. Veja, um átomo de carbono, 2 de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Observação, como eu falei antes, para a gente obter a fórmula mínima, a gente tem sempre o quê? Que simplificar a fórmula molecular pelo maior valor possível. Sempre escolhe o maior número para fazer essa simplificação. Vamos para falar agora sobre existe a fórmula mínima, em alguns casos, ela vai ser igual à fórmula molecular. Veja, por exemplo, aí nessa tabela, o formaldeído. O formaldeído ele tem essa fórmula molecular CH2O. A fórmula molecular do formaldeído é igual à fórmula mínima. Então, em alguns casos, a fórmula mínima ela é igual à fórmula molecular. E a gente também tem outros casos em que substâncias diferentes, ou seja, diferentes fórmulas moleculares, vai ter a mesma fórmula mínima. Veja o exemplo aí da glicose, do ácido acético e do ácido lático. São todos compostos diferentes, mas que apresenta a mesma fórmula mínima. Então, compostos diferentes podem apresentar a mesma fórmula mínima e também, em alguns casos, a fórmula mínima já é igual à fórmula molecular. Vamos para um exercício. Veja aí. Na formação de um óxido de nitrogênio, verificou-se que, para cada 9,03 vezes 10 a 22 átomos de nitrogênio, são necessários 4,8 gramas de oxigênio. Determinar. Letra A fórmula mínima desse óxido e letra B, sua fórmula molecular, sendo 92 gramas a sua massa molecular. Veja que a letra A pede a fórmula mínima desse óxido. Basicamente, no enunciado da questão, a gente tem o quê? Que está dizendo que a quantidade de nitrogênio é de 9,03 átomos de nitrogênio para cada 4,80 gramas de oxigênio. Para a gente determinar a fórmula mínima, a gente tem que encontrar
essa relação em número de mols, ou seja, quantos mols de nitrogênio vai se combinar com quantos mols de oxigênio. E a gente pode fazer isso facilmente fazendo a relação com o número de Avogadro. Basicamente, o que é que a gente sabe? De acordo com Avogadro, um mol de qualquer elemento químico vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos desse elemento químico. Então, um mol de átomos de nitrogênio, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. O enunciado da questão me diz o quê? Que a proporção é de 9,03 vezes 10 a 22 átomos de nitrogênio. Então, fazendo essa regra de 3 simples, de acordo com a relação de Avogadro, vejo que 1 mol de átomos de nitrogênio está para 6,02 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. Então, quantos mols de nitrogênio vai estar para 9,03 vezes 10 a 22 átomos de nitrogênio, que foi o que esse dado foi o que o enunciado da questão nos forneceu. Fazendo essa regra de 3 simples, a gente encontra o quê? A quantidade de matéria, ou seja, o número de mols de nitrogênio, que é 0,15 mol de nitrogênio. Agora vamos para a letra B, que o enunciado da questão diz o quê? A quantidade de hidrogênio foi 4,80 gramas. Também, de acordo com a relação de Avogadro, o que é que a gente pode ver? 1 mol de oxigênio equivale a 16 gramas de oxigênio. Então, qual é a quantidade de matéria, ou seja, qual é a quantidade em mol presente em 4,80 gramas de oxigênio? Fazendo a regra de 3 simples, 1 mol de oxigênio está para 16 gramas de oxigênio, quantos mols vai estar para 4,80 gramas de oxigênio? Fazendo a regra de 3, a gente encontra 0,30 mol de oxigênio. Veja que a gente já encontrou a quantidade de matéria de nitrogênio e de oxigênio. E a gente pode observar o quê? Que a quantidade de matéria de oxigênio é o dobro da quantidade de nitrogênio. Ou seja, eu vou ter um átomo de nitrogênio para cada 2 átomos de oxigênio. Veja, quantidade de matéria de nitrogênio, 0,15. Já de oxigênio é 0,30. A gente encontrou essa relação o quê? Isso me indica o quê? Que a quantidade de oxigênio é o dobro da de nitrogênio. Logo, a fórmula mínima desse óxido é NO2. Um átomo de nitrogênio para cada 2 átomos de oxigênio. Essa é a fórmula mínima desse óxido. Vamos agora ver qual vai ser a fórmula molecular desse óxido. Letra B. Como é que a gente vai determinar a fórmula molecular? Primeiro passo, a gente tem que calcular a massa molar da substância que a gente encontrou da fórmula mínima, ou seja, do NO2. Qual é a massa molar do NO2? Fazendo o cálculo, massa do nitrogênio, 14 gramas, mais a massa do oxigênio, que é 16 gramas. Como temos 2 átomos, 2 vezes 16. Encontramos o valor de 46 gramas por mol. Então, agora vamos fazer o quê? A razão entre as massas. A gente tem o quê? A razão entre as massas, por quê? Veja que no enunciado da letra B, ele já nos dá o valor da massa molecular do óxido, não é isso? Então, a gente tem que fazer a razão entre a massa molar da fórmula molecular, que foi no enunciado da letra B. A questão no enunciado ela nos deu o valor dessa massa, e a massa molar da fórmula mínima, que foi o que a gente determinou primeiro, não é isso? Então, esse óxido, a massa molar desse óxido é de 92 gramas por mol. E a massa molar da fórmula mínima desse óxido é de 46 gramas por mol. Quando a gente faz a razão entre essas massas, a gente encontra o valor de 2. Ou seja, a razão entre essa massa é 2. Para a gente determinar a fórmula molecular, a gente tem que multiplicar o valor da razão entre as massas pela fórmula mínima. Fórmula mínima N2. Então, vamos multiplicar 2 vezes NO2 e encontramos a fórmula molecular. Logo, a fórmula molecular desse óxido é N2O4, ou seja, o tetróxido de nitrogênio. Novamente lembrando, na letra B,
ele nos deu a massa molar da fórmula molecular do óxido, ou seja, de 92 gramas, não é isso? A fórmula mínima a gente descobriu, e para você encontrar a fórmula molecular a partir da fórmula mínima, você precisa encontrar primeiro a razão entre a massa da fórmula molecular e da fórmula mínima e multiplicar o valor dessa razão pela fórmula mínima. Quando você multiplica, você encontra a fórmula molecular. A fórmula molecular desse óxido é N2O4. Fórmula percentual. Bom, basicamente, pulando para esse próximo tópico, a fórmula percentual ela vai indicar as porcentagens em massa de cada elemento constituinte de uma substância. Vamos agora para um exemplo. Por exemplo, o gás de metano, CH4. Qual é a fórmula percentual do metano? Veja, a fórmula percentual ela vai indicar a porcentagem em massa de cada elemento constituinte de uma substância. O gás de metano é constituído por dois elementos químicos, não é isso? Temos o carbono e temos o hidrogênio. Então, qual vai ser a fórmula percentual desse metano? Para obter essa fórmula, devemos seguir os seguintes passos. Basicamente, primeiro, determinar a massa molar da substância, nesse caso a massa molar do metano, e segundo, realizar o cálculo percentual em massa de cada elemento por meio da expressão massa do elemento dividida pela massa da substância vezes 100. Vamos para a resolução aí, encontrar a fórmula percentual do metano, CH4. Primeiro, como eu falei, determinar a massa molar da substância, gás de metano, CH4, não é isso? Logo, a massa molar do metano é igual a 16 gramas por mol, ou seja, 12 gramas do carbono mais 1 grama do hidrogênio. Como no metano tem 4 átomos de hidrogênio, 4 gramas. 12 mais 4, 16. Massa molar do metano, 16 gramas por mol. Já fizemos o primeiro passo. Segundo passo, realizar o cálculo percentual em massa de cada elemento por meio da expressão, né? Massa do elemento dividido pela massa da substância vezes 100. Primeiro para o carbono. Carbono, massa do carbono dividido pela massa molecular do gás de metano vezes 100. Qual é a massa do carbono? 12. Massa molecular do metano, 16 vezes 100. Fazendo essa operação, encontramos a porcentagem de carbono na molécula de metano, que equivale a 75%, ou seja, o valor percentual em massa de carbono no metano equivale a 75%. Vamos agora para o hidrogênio. Bom, massa molecular do hidrogênio. Veja que no metano eu tenho 4 átomos de hidrogênio, então essa massa vai ser multiplicada por 4. Então, massa do hidrogênio dividida pela massa do metano vezes 100. Não é isso? Que equivale ao quê? Qual é a massa do hidrogênio? Como eu tenho 4 átomos, vai ser 4 vezes 1, que é 4. Dividido por 16, que é a massa molecular do metano, vezes 100. Fazendo essa relação, encontramos a porcentagem de 25%. Ou seja, em uma molécula de metano eu tenho 25% de hidrogênio e 75% em massa de carbono. Indica o valor percentual em massa de cada elemento formador da substância. Isso a gente encontrou facilmente por resolver essa equaçãozinha. Conversão entre fórmulas. Basicamente, gente, a fórmula mínima e percentual ela pode ser interconvertidas. Vocês vão entender isso melhor quando a gente fizer alguns exercícios. Por exemplo, aqui, exercícios. A análise elementar de um composto orgânico identificou a seguinte composição percentual: 52,18% em carbono e 13,04% em hidrogênio. Determinar a fórmula mínima do composto em questão. Vamos para a resolução. Veja, primeiro a gente tem que interpretar os dados. A composição percentual, ele disse o quê? Desse composto orgânico, né? Isso é um composto orgânico, e a composição percentual equivale ao quê? 52,18% em carbono e 13,04% em hidrogênio. Veja, essa composição percentual fornecida não equivale a 100%. Não equivale a 100%. Mas, como se trata de um composto orgânico, veja, quando se fala em composto orgânico, é comum sempre ter esses valores percentuais. E o que falta para completar o 100% sempre vai se referir, o 100% sempre vai se referir ao átomo de oxigênio.
Então, neste caso, o que falta, como eu falei, para completar os 100%, refere-se ao percentual de oxigênio. Veja, esse tipo de dado, novamente, é dado, essa composição percentual é basicamente para compostos orgânicos. Então, toda vez que a porcentagem não estiver completa, estiver faltando algum elemento, basicamente vai se referir ao oxigênio, não é isso? Compostos orgânicos a gente fala principalmente de carbono, hidrogênio e de oxigênio, não é isso? Então, basicamente, você pode encontrar, fazendo a diferença, encontra o valor da porcentagem de oxigênio que foi omitida, que é de 34,78%. Veja, o total é 100%, a gente tem o que? 52,18 de carbono, 13,04 em hidrogênio. O que falta para completar os 100% vai se referir ao percentual de oxigênio. Fazendo esse cálculo, a gente encontra o percentual de oxigênio, que é 34,78%. Vamos agora. Segundo passo, conversão da proporção em massa para proporção em mol. Veja, 1 mol de carbono sempre equivale a 12 gramas de carbono. Então, segundo a análise percentual, eu tenho o quê? 52,18% em massa de carbono. Isso equivale o quê? A 52,18 gramas de carbono. Em uma amostra de 100 gramas, eu vou ter 52,18 gramas de carbono. Então, fazendo essa conversão de massa para mol, a gente faz sempre aquela relação. 1 mol de carbono equivale a 12 gramas de carbono. Quantos mols de carbono vai equivaler a 52,18 gramas? Fazendo esse cálculo simples, a gente encontra o quê? 4,35 mol de carbono. Agora vamos para o hidrogênio. Veja, novamente, ele me dá a porcentagem, diz o quê? Que nessa amostra eu vou ter 13,04% de hidrogênio, ou seja, em uma amostra de 100 gramas eu vou ter 13,04 gramas de hidrogênio. 1 mol de hidrogênio equivale a 1 grama de hidrogênio. Quantos mols de hidrogênio vai equivaler a 13,04? Simples, não é isso? 13,04 mol de hidrogênio. E agora, por último, oxigênio, que foi a porcentagem que foi omitida, mas como se trata de compostos orgânicos, a gente sabe que o restante, para completar os 100%, é referente ao átomo de oxigênio. Então, 1 mol de oxigênio equivale a 16 gramas de oxigênio, né? Isso ali está hidrogênio, mas não é. 16 gramas de oxigênio. Então, quantos mols de oxigênio vai equivaler a 34,78 gramas? Fazendo essa relação simples, a gente encontra o quê? Que o valor de 2,17 mols de oxigênio. Então, aí a gente já fez essa conversão em massa para ver a proporção entre carbono, hidrogênio e oxigênio em número de mols. A proporção obtida foi o quê? 4,35 mols de carbono, 13,04 mols de hidrogênio e 2,17 mols de oxigênio. Veja, gente, que a fórmula mínima ela não pode ser dada em valores decimais, ela é dada em valores inteiros. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir esses valores obtidos pelo menor possível, ou seja, pelo menor deles. No caso, o menor é o 2,17 referente ao átomo de oxigênio. Então, a gente vai dividir todos esses índices por 2,17. Por quê? Porque a proporção entre os átomos é dada em números inteiros. E nesse caso, essa proporção que a gente encontrou em quantidade de mols foi em valores decimais. Então, toda vez que acontece isso, vocês vão ter que dividir pelo valor do menor índice. O menor índice é 2,17, então você vai dividir todos por 2,17. Fazendo isso, encontramos o valor da fórmula mínima CH2H6O. É isso? Então a gente encontrou agora a proporção entre os átomos formadores dessa substância. Vamos agora para outro exercício. A limonina é uma substância de massa molecular de 470 unidades de massa atômica. Ela está presente em alguns frutos cítricos e é também responsável pelo sabor amargo desses frutos. Sabendo que sua fórmula centesimal é 66,38% de carbono,
6,38 de hidrogênio e 27,23 de oxigênio. Sua fórmula molecular será qual? Basicamente, isso a gente encontra a fórmula mínima e depois vai encontrar a fórmula molecular. Primeiro, isso, sua fórmula molecular será, tem letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. As alternativas aí. Vamos para a resolução. Primeiro, interpretação dos dados. Ele está dizendo o quê? Que 100 gramas de limonina eu vou ter 66,38 de carbono, 6,38 de hidrogênio e 27,23 de oxigênio, não é isso? Então, basicamente, de acordo com aquelas porcentagens, a gente chega a esses dados aí. 100 gramas de limonina da substância, eu vou ter 66,38 de carbono, 6,38 de hidrogênio, 27,23 de oxigênio. Basicamente, a gente tem o que? Para encontrar a fórmula mínima, a gente tem que fazer a conversão da proporção em massa para a proporção em mol, igual a gente fez anteriormente. Um mol de carbono equivale a 12 gramas de carbono. Então, quantos mols de carbono vai equivaler a 66,38 gramas de carbono? Fazendo essa regra de 3 simples, encontramos o valor de 5,53 mol de carbono. Novamente, vamos para o hidrogênio. 1 mol de hidrogênio equivale a 1 grama de hidrogênio. Então, quantos mols de hidrogênio vai equivaler a 6,38 gramas de hidrogênio? Fazendo novamente a regra de 3, encontramos o valor de 6,38 mols de hidrogênio. Não é de carbono, é de hidrogênio. Vamos agora para o oxigênio. Novamente, 1 mol de oxigênio equivale a 16 gramas de oxigênio. Então, quantos mols de oxigênio vai equivaler a 27,23 gramas de oxigênio? Fazendo a regra de 3, encontramos o valor de 1,70 mol de oxigênio. A proporção em mol obtida basicamente foi o quê? 5,53 para o carbono, 6,38 para o hidrogênio e 1,70 para o oxigênio. Novamente, temos aquele probleminha, né? A fórmula mínima ela é dada em números inteiros, ou seja, a proporção em mol de cada átomo, formado de cada átomo dos elementos químicos, formadores das substâncias, é dada em números inteiros. Aí eu tenho valores decimais. Então a gente tem o quê? Que dividir pelo menor valor dos índices, não é isso? Nesse caso, o menor valor é 1,70, referente ao oxigênio, então a gente vai dividir todos esses índices por 1,70. A gente encontrou o quê? 3,25, 3,75 e 1. Note também que mesmo fazendo essa divisão, a gente encontra valores decimais para carbono e para o hidrogênio. O que é que a gente vai fazer? A gente agora vai multiplicar por algum outro número, já que a gente não pode mais dividir, porque o menor valor é 1, e se a gente dividir por 1 vai dar a mesma coisa, então a gente tem que pensar em multiplicar esses índices para um número que o resultado, por algum número que o resultado dê um valor inteiro. Veja, termina em 25 e 75. 25, se eu multiplicar por 4, 0,25 por 4, eu encontro o valor inteiro. E se eu multiplicar 0,75 por 4, é isso, que dá 3, também é um valor inteiro. Logo, por lógica, eu vou multiplicar esse valor por 4. Quando eu multiplico por 4, eu vou encontrar a fórmula mínima de C13H15O4, ou seja, a menor proporção entre os átomos formadores da substância é essa daí. Essa é a minha fórmula mínima, C13H15O4. Mas a questão que eu determine é a fórmula molecular. Então vamos lá determinar a fórmula molecular, não é isso? Para determinar a fórmula molecular, novamente a gente tem que fazer a razão entre as massas. Veja que no enunciado da questão ele me disse que a fórmula molecular da limonina é 470, não é isso? E a fórmula molecular da fórmula mínima, que foi a que a gente encontrou aí, C13H15O4, vai equivaler a 235. Quando a gente faz a razão entre as massas da fórmula molecular e da fórmula mínima, a gente encontra o valor de 2. O que é que a gente faz agora? Multiplica o 2 pela fórmula mínima. Quando a gente multiplicar a fórmula mínima, que é C13H15O4, por 2, a gente encontra a fórmula molecular.
Logo, a fórmula molecular vai ser C26H30O8. Isso é equivalente à alternativa C. Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje, não é isso? Aí, próximo assunto que a gente vai ver é estudo dos gases e até mais.